A Bíblia, descobrindo o Novo Testamento, nós estamos hoje na aula 2, nós iremos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Para começar, eu quero fazer aquela recapitulação do que a gente já viu, mas a gente acabou de falar disso, mas só para você ter essa imagem e visualizar isso, um panorama do Antigo Testamento, como que a nossa Bíblia está organizada. Primeiro você tem os livros históricos, os evangelhos, que contam a história de Jesus, depois o livro da história da igreja, que é o livro de Atos. Depois, então, na nossa Bíblia, você tem as epístolas ou as cartas de Paulo, primeiro às igrejas, que são Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois você tem as epístolas aos indivíduos, escritas por Paulo. Então, são elas 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois nós temos as cartas gerais, primeiro aos judeus, Hebreus e Tiago, e depois cartas aos gentios e judeus, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a carta de Judas. E aqui duas coisas importantes para dizer. Primeiro, uma coisa importante para dizer, o Judas, que escreveu essa carta de Judas, não é o Judas apóstolo que traiu Jesus, não é o Judas Iscariotes. Essa é uma questão que algumas pessoas às vezes perguntam. Nossa, mas Judas não traiu Jesus? Como é que ele escreveu uma carta? Essa carta de Judas não foi escrita por Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. É outro Judas. E o último livro da Bíblia, também o último livro a ser escrito da Bíblia, é o livro de Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. E, gente, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é, se a gente fosse trazer uma cronologia do Novo Testamento, ou a ordem em que os fatos aconteceram no Novo Testamento, e para a gente até ter uma noção de como que os livros vão se encaixando na história, e o que aconteceu foi os primeiros 100 anos de história da era cristã, foram 100 anos que aconteceram muitas coisas, e aqui pegando principalmente as coisas que aconteceram com relação à história da igreja. Mas se a gente fosse fazer uma rápida cronologia dos primeiros 100 anos da era cristã, a gente poderia colocar o seguinte, eu vou passar por isso bem rapidinho, mas só para você ter em mente como que a história bíblica vai se desenrolando. Então a gente tem aqui, no ano 5 ou 4 antes de Cristo, o nascimento de Jesus. Eu falei isso na semana passada, mas uma coisa que eu me confundi, foi que Jesus, ele nasceu, eu falei isso na semana passada, que Jesus não nasceu no ano 1 depois de Cristo, porque essa conta e essa contagem do tempo a partir do nascimento de Cristo foi feita só depois, se eu não me engano, no século VI depois de Cristo, que um bispo pegou e recontou a história a partir do nascimento de Jesus, e quando ele fez as contas errado. Então, ele fixou como o ano de nascimento de Jesus um ano errado. Hoje, pelos outros achados históricos e arqueológicos que a gente sabe que Jesus nasceu provavelmente no ano que seria o ano 4 ou 5 antes de Cristo. Então, Jesus nasce então nesse ano, e logo depois que ele nasce tem a fuga para o Egito, por causa da perseguição lá do rei Herodes. Depois, no ano 2 antes de Cristo, mais ou menos, José e Maria retornam, mas eles retornam não para Belém, mas para Nazaré. Depois disso, a gente tem pouquíssimas informações sobre a infância e adolescência de Jesus. A gente só tem que lá nos 12 anos, Jesus esteve no templo com os mestres da lei, e isso fica lá para o ano 7 ou 8 depois de Cristo, mais ou menos. E lá para o ano 27 ou 28 depois de Cristo, Jesus inicia o seu ministério, e aí sim ele é batizado, e ele inicia seu ministério público, pregando, ensinando, e a gente viu tudo isso daí semana passada quando a gente conversou sobre os evangelhos. No ano 28, 29, a gente tem o assassinato de João Batista. No ano 29 ou 30, nós temos a crucificação de Jesus, e poucos dias depois que Jesus ressuscita, depois da Páscoa, você tem o dia de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. A gente vai falar mais disso hoje, mas o Espírito é derramado sobre a igreja, e então a igreja começa a sua obra missionária. No ano 31, então, um ano que a igreja estava lá caminhando, mais ou menos, você tem o primeiro mártir, que é Estevão, e você tem o apedrejamento de Estevão, está relatado lá em Atos 7. Depois você tem também, mais ou menos nessa época, e mais ou menos nesse ano, você tem a conversão do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo se converte mais ou menos aí entre o ano 30, 31 a 34, mais ou menos. Todas essas datas, gente, são aproximadas, tá? A gente não tem documentos históricos para precisar essas datas, mas é mais ou menos nessa época aí. Nós temos, então, depois, já alguns anos depois, no ano 44 depois de Cristo, a execução de Tiago por Herodes, e isso daí está relatado lá em Atos
capítulo 12. Então, esse daí, o Tiago, que também era um dos líderes da igreja de Jerusalém, ele é morto por Herodes, e depois disso, Herodes ele é castigado por Deus e ele morre de modo muito curioso. Depois você pode ler lá em Atos capítulo 11. Depois, no ano 47, 48, depois de Cristo, e você tem a primeira viagem missionária de Paulo, e repare numa coisa, Paulo se converte, e ele não se converte logo ele começa a obra missionária dele. Você tem aí mais ou menos um período de uns 15 anos, desde a conversão de Paulo, até ele começar com as suas viagens missionárias. Nesse período ele pregou, ele teve os seus, ele estava trabalhando na obra, mas a ideia da expansão do evangelho para o mundo gentil, de alcançar de fato novos povos, ir para outros lugares, ir para fazer viagens missionárias, isso começa bastante tempo depois que Paulo se converte. Parece que ele teve um bom tempo de preparação, onde Deus estava o preparando para a obra que Deus tinha para fazer por meio das mãos dele. Você tem no ano 49, 50, mais ou menos depois de Cristo, o Concílio dos Apóstolos em Jerusalém, que está relatado em Atos 15. Esse é um concílio muito importante na história da igreja, a gente vai falar daqui a pouquinho dele, mas é o momento onde você tem vários gentios se convertendo e os judeus pensando: o que a gente vai fazer com esse tanto de gentil que está se convertendo? A gente vai impor os nossos costumes sobre eles, eles vão ter que se circuncidar, eles não vão ter que se circuncidar. E o concílio então resolve que o que importa é crer em Cristo. Uma vez que você crê em Cristo, você não precisa virar um judeu para você ser do Senhor. Você precisa crer em Cristo, porque Cristo é suficiente, porque a salvação é pela graça mediante a fé, e mediante a fé somente em Cristo Jesus. Então, esse foi um concílio importante para a igreja, porque eles decidem que os gentios não precisam ser circuncidados para se tornar crentes. E isso daí aconteceu mais ou menos lá no ano 49, 50, depois de Cristo. No ano 57, aí você tem nesse período a segunda, entre o concílio aí e o ano 57, você tem a segunda e terceira viagem missionária de Paulo. Você tem no ano 57 a prisão de Paulo. Paulo é preso em Jerusalém. Ele passa 2 anos preso em Jerusalém, naquela região, e depois ele passa mais 2 anos, ele é enviado para Roma, e ele passa mais 2 anos em prisão domiciliar lá em Roma, no ano 60 a 62, e é nessa prisão que ele escreve as cartas da prisão. A gente vai falar mais disso na semana que vem, mas é nesse período que ele escreve muitas das cartas que nós temos, enquanto ele estava preso em Roma, e a gente percebe que até quando ele está preso, Deus tem propósitos com isso, e Deus estava trabalhando. No ano 62, você tem Tiago, o irmão de Jesus, morto também, apedrejado pelos judeus. No ano 63, Paulo é liberto. Paulo ficou 2 vezes preso. A primeira vez que ele ficou preso em Roma, ele foi liberto dessa prisão, e ele provavelmente faz uma outra viagem missionária. Então é nesse período aí. No ano 64, isso aqui é um fato importante na história da igreja, porque no ano 64, o imperador Nero, que era o imperador de Roma, ele oficialmente estabelece uma perseguição contra os cristãos. Houve um grande incêndio em Roma, e os historiadores dizem que muito provavelmente quem colocou fogo foi o próprio Nero. Ele era o culpado desse incêndio, e Nero colocou a culpa do incêndio nos cristãos, e a partir de então ele começa uma dura perseguição contra os cristãos. No ano 66, 67, depois de Cristo também, você tem a segunda prisão de Paulo em Roma, e tanto Paulo quanto Pedro são mortos sob a mando do imperador Nero, mais ou menos aí no ano 67, antes de ser morto, que Paulo escreve, durante essa segunda prisão dele, que ele escreve a segunda carta a Timóteo. Você tem no ano, então, e depois disso, você tem lá no ano 66, 67, nesse miolinho aí também, os judeus, um levante judaico contra o Império Romano. Os judeus armam uma rebelião contra o Império Romano, e no ano 70 você tem o general Tito, um militar lá de Roma, que invade Jerusalém, destrói o templo e acaba com Jerusalém, devasta Jerusalém, e é aí que cai o templo de Jerusalém, e a nação toda judaica é dispersa e tudo mais. Esse é um fato assim, onde histórico para a nação judia, porque a partir daí, então, Jerusalém e os judeus, Israel só vai voltar a ser uma nação organizada de fato lá em 1940 e pouco, quando Israel é reorganizada como nação, mas depois disso daí eles são então espalhados pelo mundo. Depois disso você tem no ano 80 a 85, a gente não sabe direito quando, mas João escreve o evangelho dele, mais ou menos nesse período aí. No ano 95, aí depois disso, Nero cai como imperador e entra um novo imperador, que é Domiciano, e ele também continua com uma perseguição contra os cristãos, e então ele manda exilar o apóstolo João na ilha de Patmos, e no ano 95, João então tem a revelação de Apocalipse, escreve o livro de Apocalipse, só que João foi solto, ele não ficou lá preso na ilha de Patmos, ele foi solto depois, muito provavelmente ele voltou para Éfeso, e a história vai nos dizer, isso daqui a gente não tem livros bíblicos que falam sobre essa parte da história,
mas os historiadores vão dizer, e os documentos nos mostram que João morreu, ele foi o único apóstolo que não foi morto, que morreu de causas naturais. E ele morreu lá pelo ano 100 a 104 depois de Cristo, de causas naturais. Dizem que ele morreu já bem velhinho, com mais de 90 anos, e ele então foi o único apóstolo que morreu naturalmente. Todos os outros apóstolos foram mortos pelo nome de Cristo. Então essa é uma cronologia aí do Novo Testamento, só para você ter uma visão geral aí do que aconteceu, de qual é a história desse período. Hoje a gente vai falar do livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, Jesus, antes de ir para o céu, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Ele fez 12 discípulos, chamou lá 12 pescadores, pessoas simples, lá de judeus, pobres, não muito inteligentes, sem muitos, nenhum com doutorado, nenhum muito destacado na sua nação. Andou 3 anos com esses homens e antes de ir para o céu, ele deu uma ordem. Olha, eu quero que vocês andem por todo o Império Romano e entre todas as nações do mundo e vocês façam discípulos e façam discípulos meus de todas as nações. Quando a gente para pensar, isso daqui, gente, é uma ordem completamente impossível de ser cumprida. Você tem homens pobres, homens sem expressão, que não têm poder político, que não têm nenhum tipo de... assim, não são homens influentes, grandes pensadores, filósofos, são homens comuns, como nós. Só que, interessantemente, Atos vai narrar que nesses primeiros 30 anos, e Atos narra 30 anos da história da igreja, a igreja trabalhou e, de fato, o evangelho se espalhou por todo o Império Romano. Atos 1 começa com os apóstolos em Jerusalém e Atos 28 termina com Paulo em Roma, pregando o evangelho naquele lugar, depois de espalhar o evangelho por todo o Império Romano. Eles cumpriram essa missão. O evangelho se espalhou por todo o Império Romano e a pergunta que fica é como? Isso era uma missão impossível. Não tinha como esses homens, humanamente falando, é completamente impossível esses homens terem feito tudo o que eles fizeram. O que aconteceu? Qual foi o segredo deles? Qual método eles utilizaram para que conseguissem completar essa obra? Atos dos Apóstolos vai nos mostrar isso. Quem escreveu Atos? E aqui algumas informações técnicas. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico, que a gente falou na semana passada, que não era apóstolo e não foi um dos discípulos de Jesus, mas andou com Paulo e andou muito provavelmente com outros apóstolos, teve contato com outros apóstolos. Então, Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreve Atos, e eu quero ler aqui para vocês Atos 1:1, porque o próprio Lucas, então, ele começa o livro de Atos explicando e falando sobre a autoria dele. Ele fala assim: escrevi o primeiro livro, e aqui quando ele fala o primeiro livro, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, ó Teófilo, que é para quem ele endereça o livro dele. Alguns estudiosos vão dizer que, muito provavelmente, Teófilo foi quem financiou Lucas para que ele, então, escrevesse tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, porque Lucas fez uma pesquisa muito acurada, ouviu muitas pessoas, e ele mesmo vai dizer lá no Evangelho de Lucas que esses livros ele escreveu a partir de uma grande pesquisa. Lucas, ele fez o trabalho de um historiador, de correr atrás das informações, fez uma pesquisa para escrever, então, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Então, a gente pode dizer que Lucas e Atos é um livro só com 2 volumes. Ele mesmo vai dizer: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, para relatar as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem foi Lucas? Ele foi um dos companheiros de Paulo em algumas viagens. Quando você lê Atos, ele vai se referir, é interessante porque em Atos 27, por exemplo, Lucas vai falar o seguinte, que nós então fizemos isso, isso, isso. Ele relata a história como ele fazendo parte da história, como ele lá junto. E a gente vai ver outras cartas aí onde Paulo se refere a Lucas como um dos companheiros dele. Então, quem é o autor? Lucas, o mesmo do Evangelho, que foi um dos companheiros de Paulo em algumas das suas viagens. Quando que foi escrito o Evangelho? Mais ou menos entre o ano 60... O Evangelho não, o livro de Atos. Mais ou menos entre o ano 62 e 64 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. Então, enquanto Paulo estava preso lá, depois das suas 3 viagens missionárias, ele foi para Roma preso, e esse livro, o livro de Atos, foi escrito, então, durante a prisão de Paulo. Ele termina com a prisão de Paulo em Roma, com a primeira prisão de Paulo em Roma. Atos 28 vai falar de Paulo preso lá em Roma. Então, provavelmente, a gente entende que esse livro foi escrito nessa época, porque se fosse escrito depois, Lucas ia contar as outras coisas que Paulo estava fazendo. Então, é mais ou menos dessa época. Qual é o propósito de Lucas quando ele escreve Atos? Isso daqui é uma coisa bastante importante. Ele mesmo vai falar qual é o propósito dele em Atos 1:1. Gente, isso daqui é muito importante e muito interessante. Olha o que ele vai dizer.
escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele, quando se refere a Lucas, ao Evangelho, ele fala: eu escrevi o primeiro livro para relatar o que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso daqui levanta uma dúvida porque é o seguinte: o Evangelho de Lucas termina com Jesus indo para o céu. E o livro de Atos aqui vai começar no primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, Jesus, ele é assunto aos céus. Mas se o primeiro livro foi escrito para falar o que Jesus começou a fazer, Jesus continua ativo, e essa é a tese de Atos. É que o que ele vai relatar é como Jesus continua a fazer e ensinar. Como Jesus continua ativo. Só que a diferença é que no Evangelho, Jesus estava pessoalmente ensinando e fazendo muitas coisas. Agora, no livro de Atos, ele vai narrar como que Jesus continua fazendo, mas agora por meio da igreja dele, por meio do povo dele. Porque, na verdade, o Evangelho, o livro de Atos não narra o que os apóstolos fizeram, narra o que Jesus fez por meio dos apóstolos, que é a mesma coisa que continua acontecendo hoje. É o que Jesus faz por intermédio da igreja dele, e Atos é um relato disso. É um relato, o Lucas, o objetivo dele é fornecer, então, um relato das origens cristãs, nesses 2 volumes. Hernandes Dias Lopes vai falar sobre o livro de Atos, que Lucas reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva, explica como as boas novas começaram a se espalhar a ponto de abranger o mundo até Roma, e um outro autor vai dizer o seguinte: a tese de Lucas é a seguinte: Jesus continua ativo. O que mudou foi seu método de trabalho. Agora ele não está mais em carne, ele prossegue a fazer, mas também a ensinar mediante o seu corpo, a igreja. Essa é a história de Atos. É Deus, é Jesus ativo. Ele continua fazendo, ele continua trabalhando, ele continua ensinando, ele continua transformando vidas. Agora por meio do seu povo, por meio do seu corpo, por meio da sua igreja, que continua se espalhando por todo mundo à medida que Jesus continua a fazer e ensinar. É interessante. Jesus concentrou a sua obra nos 3 anos que ele passou de ministério em Jerusalém ou em Israel, naquela região da Judéia e tudo mais. Mas ele planejava conquistar o mundo e alcançar o mundo. E aí ele continua fazendo isso agora por meio da igreja dele, que continua e está espalhada por todo mundo, e ele capacita para levar o evangelho a todos os lugares. Então Lucas escreve para relatar a história dos primeiros cristãos, motivar isso daqui. Lucas escreve para motivar uma segunda geração a permanecer firme na missão que Deus tem para a igreja, que é de espalhar o evangelho. E Lucas escreve também para mostrar, isso aqui é uma coisa interessante, o caráter ousado, porém pacífico na igreja. Lucas enfatiza muito no livro de Atos como a igreja era ousada para testemunhar de Jesus. Mas ao mesmo tempo que ela era profundamente ousada, ela não fazia isso à força, ela não arrumava briga. É um povo pacífico, que quer paz, que não entra em guerras, que não entra em conflitos, que não maltrata as pessoas, mas ao mesmo tempo é um povo profundamente ousado, porque que se levanta para pregar profundamente, para falar ousadamente sobre o evangelho de Cristo Jesus. A gente pode dividir o livro, e aqui a gente vai fazer um esboço de Atos, falando que o verso central e o principal versículo do livro de Atos é Atos 1:8. E eu quero ler esse versículo para vocês, porque Atos 1:8 dá um resumo do que Lucas vai explicar e qual é a história que Lucas vai narrar durante todo o livro de Atos. Atos 1:8 vai dizer o seguinte: Jesus, antes de subir para os céus, ele disse o seguinte para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8, antes de Lucas começar a narrar a história, ele diz o seguinte: que Jesus, antes de subir para os céus, falou para os seus discípulos: eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Esse Espírito vai encher vocês de poder. Mas esse poder que o Espírito vai encher vocês tem um propósito, que é testemunhar. E vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus enviou, o Jesus que enviou a nós, e o Jesus que enviou os apóstolos, é o Jesus que capacitou eles. O mesmo discípulo, e aqui a gente não tem como, a gente tem que fazer esse paralelo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre Jesus e Jesus começou o seu ministério. Da mesma forma, em Atos 2, o Espírito desce sobre a igreja e a igreja começa o seu ministério de expansão e de proclamação. E o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus e capacitou Jesus, Jesus derramou sobre a sua igreja para capacitar a sua igreja para que ela continue a pregar o evangelho em todos os lugares. Para cumprir a missão, a igreja precisava não de um poder intelectual, não de um poder político, não de um poder de oratória,
Mas a igreja precisava de um poder espiritual, porque transformar corações, a oratória não faz isso, a intelectualidade não faz isso, a força de persuasão não faz isso. O único que transforma corações, vidas, que faz com que um pecador se arrependa dos seus pecados, se volte a Cristo, reconheça que Jesus é o Senhor, se derrame diante do Senhor, busque uma vida com o Senhor. O único que tem poder para mudar corações a esse nível é o Espírito Santo. E Deus e Jesus derramou esse Espírito sobre a sua igreja e enviou a sua igreja. Então, o Jesus que enviou, qual que é o segredo dos discípulos? Eles acharam um método maravilhoso, um método perfeito para espalhar o evangelho? Não. O segredo deles é que o Espírito de Deus, o poderoso Espírito de Deus, foi derramado sobre a vida deles. A fonte do poder dos discípulos é a presença do próprio Deus que estava nele. E várias vezes em Atos, quando você lê Atos, e repare nisso, leia e repare, Lucas narra falando da seguinte forma: e Pedro cheio do Espírito, e Pedro cheio do Espírito, e tal pessoa no Espírito, porque o Espírito era quem capacitava a igreja para fazer tudo o que ele fez. Paulo não era um grande homem. Pedro não era um homem que tinha poder em si mesmo. Nenhum dos apóstolos e nenhum dos grandes personagens bíblicos tinha em si mesmo os recursos. O segredo deles era que o Espírito de Deus era sobre eles. E esse mesmo Espírito é sobre nós e nos capacita para continuar essa obra. E perceba, a ousadia da igreja vem da certeza de que há um poder sobre ela para levar o evangelho adiante. E esse poder tem um único propósito. Isso aqui é uma coisa muito importante. O poder derramado sobre a igreja tem um único propósito: testemunhar de Jesus. O poder que Deus derramou sobre a igreja não é para simplesmente fazer milagres, sair curando por aí, não é para ficar rico. Deus não está interessado nessas coisas menores. O poder de Deus é manifesto com o objetivo principal de salvação. Até quando a gente lê os milagres em Atos, qual que era o objetivo dos milagres? Mostrar para as pessoas que a mensagem que os apóstolos estavam pregando era uma mensagem genuína. E por isso, então, para dar credibilidade para a mensagem que eles estavam pregando, Deus fazia milagres, para que as pessoas olhassem, ouvissem e acreditassem no que eles estavam falando. Mas o objetivo até dos milagres não é o milagre em si, mas é o testemunho. Então, Deus derrama poder sobre a igreja, e esse poder continua sobre a igreja, mas não é para ficar profetizando, não é para ficar falando com quem um vai casar, com quem o outro não vai casar, não é para ficar falando quem vai ficar rico, quem não vai ficar rico. Deus não está interessado nisso. O propósito de Deus ao derramar o seu poder sobre a sua igreja é para que a igreja testemunhe quem é Jesus e o que ele fez. E quando a gente lê Atos, se a gente fosse fazer aí um panorama do livro de Atos, lembra que Jesus disse: eu vou derramar o meu poder sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver isso. Atos 1 a 7 vai falar de como o evangelho se expandiu em Jerusalém. Atos 8 a 12 vai falar de como o evangelho se expandiu em toda a Judéia e Samaria. E Atos 13 a Atos 28 vai narrar como o evangelho se expandiu até os confins da terra. Então essa estrutura, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, é uma estrutura que é a estrutura que rege o livro de Atos. Você tem desde o Pentecostes lá em Atos 2, e aí o evangelho se espalhando em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, e enfim, até os confins da terra. Então, eu vou fazer um rápido panorama dessas três partes aí do livro de Atos. Primeiro, o evangelho então se espalha em Jerusalém. Quanto tempo de duração tem isso? Desde o Pentecostes e o evangelho começa a se espalhar? Mais ou menos 7 anos de história. Isso está relatado entre Atos 1 e Atos 7. O grande líder e o grande personagem desse período da história da igreja foi o apóstolo Pedro. E na cidade onde que se desenvolveu, na cidade então de Jerusalém. E os destaques dessa parte do livro de Atos é o Pentecostes, que o Espírito é derramado sobre a igreja, e os irmãos, então, aqueles que receberam o Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, só que aqui tem uma coisa muito importante, depois você lê lá em Atos 2, mas as línguas estranhas faladas em Atos 2 não eram línguas dos anjos, não eram línguas que ninguém conhece, eram línguas estrangeiras. O que aconteceu? Pentecostes era uma festa que vinha muitas pessoas de vários outros países, que tinham a língua lá que era uma língua comum, mas cada um tinha a sua língua materna. E quando Atos 2 é derramado, e quando no dia de Pentecostes, relatado em Atos 2, o Espírito é derramado sobre a igreja, eles são capacitados para falar as línguas maternas daquele monte de gente que estava lá. E eles começam a pregar do evangelho para aquelas pessoas na própria língua materna delas. Então você pode ler Atos 2 e você vai ver o seguinte: não eram línguas dessas que a gente vê em igrejas pentecostais, onde as pessoas falam línguas que ninguém conhece, que é chamada de língua dos anjos e assim por diante. Em Atos 2, e aqui eu nem estou entrando na discussão se isso existe ou não existe, mas em Atos 2,
claramente eram línguas estrangeiras, e o que qualquer um negócio ali, Deus, lembra, o Espírito vai ser derramado para que eles sejam testemunhas de Jesus. O Espírito é derramado sobre eles, e eles ganham então a capacitação para testemunhar de Jesus na língua das pessoas, para que as pessoas possam ouvir e entender o evangelho na sua própria língua. Então, Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito é derramado e eles começam a falar línguas estrangeiras. Um outro destaque aí dessa primeira fase da história da igreja é Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, depois de pregar um sermão enfatizando que Jesus é o Cristo e que aquele que foi morto pelos judeus, ele na verdade era o próprio Cristo. Então ele é apedrejado e ele se torna o primeiro a morrer pelo nome de Cristo e a ser perseguido ele foi perseguido pelos judeus, então, e foi assassinado pelos judeus, e depois de Estevão começa então uma perseguição. Até então a igreja estava só em Jerusalém, e depois que Estevão é morto como primeiro mártir, começa uma perseguição sobre a igreja, e os irmãos da igreja são espalhados, eles fugindo da perseguição, eles saem de Jerusalém, e é interessante isso, porque aí vem a segunda parte do evangelho se espalhando pela Judéia e Samaria. Qual é o motivo? O que motivou a igreja a começar a se espalhar para outros lugares? Deus mandou uma perseguição. Deus falou, é para ir para todo lugar, pregar o evangelho no mundo inteiro. Eles estavam lá em Jerusalém, estava gostosinho, estava dando tudo certo, a igreja estava se desenvolvendo, um monte de gente estava se convertendo, estava todo mundo confortável lá. Então Deus manda uma perseguição e eles são forçados a sair de Jerusalém, mas para onde a igreja e os crentes vão se espalhando, eles vão anunciando que Jesus é o Filho de Deus que veio trazer salvação para nós. Então, isso acontece a partir de Atos 8, Atos 12, eles vão relatar essa parte da história. Essa segunda fase de Atos, de o evangelho se espalhando na Judéia e Samaria, tem uma duração de mais ou menos uns 10 anos. O líder continua sendo o grande nome, continua sendo Pedro. E os destaques desse período é que, por causa então da perseguição, a igreja se espalha. Isso está relatado lá em Atos 8, no comecinho do capítulo, os primeiros versículos vai falar isso, que por causa da perseguição, a igreja se espalhou. O outro destaque é que os samaritanos começam a se converter, e da mesma forma que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja lá em Atos 2, ele também é derramado sobre os samaritanos, e esse é um evento importante, porque os samaritanos eles eram considerados como um povo impuro pelos judeus. E o fato de eles se converterem e Deus derramar o Espírito Santo sobre eles do mesmo jeito que derramou sobre os judeus lá em Jerusalém, é um fato muito significativo, porque é Deus mostrando, acabou esse negócio de somente judeus. Eu estou expandindo a minha igreja e todos aqueles que creem em Cristo vão receber o Espírito da mesma forma, são salvos da mesma forma, não tem mais separação e diferença entre judeu e não judeu. Quem crê em Cristo é descendente espiritual de Abraão e é crente e é filho de Deus da mesma forma. Então, esse é um fato importante, porque pela primeira vez eles veem claramente que o mesmo Espírito que foi derramado sobre os judeus está sendo derramado sobre outros povos, mesmo aqueles que eram considerados impuros pelos judeus. Um outro destaque é Atos 9, quando Paulo então se converte. Deus então derruba ele do cavalo e Jesus aparece pessoalmente para ele, ressurreto, e chama ele então à fé e para se tornar apóstolo também. E você tem Atos 10, um outro fato importante aí desse segundo período do livro de Atos, é Deus mandando Pedro para pregar para Cornélio, que era um homem gentil, que não era um judeu e tudo mais, e Deus dando um sinal claro, olha, eu estou abrindo as portas para os outros povos, para vocês irem para o mundo gentil. Então Deus está trabalhando na vida da igreja, quebrando os preconceitos que eles tinham, quebrando os preconceitos de Pedro para que o evangelho passe a barreira dos judeus, da Judéia e da Samaria e alcance os confins da terra. E a terceira parte, então, do livro de Atos, então, é narrando como o evangelho se espalhou até os confins da terra. Isso está de Atos 13 até Atos 28, duração mais ou menos uns 16 anos. Quem é o grande líder? E agora sim, o grande nome passa a ser Paulo, porque ele é quem começa então com as suas viagens missionárias. E aí eu vou falar um pouquinho agora do apóstolo Paulo, um resuminho da vida dele. O nome de Paulo, a gente ouve às vezes quando você lê a Bíblia, você fala de Saulo, mas por que Saulo? Por que Paulo? Saulo era o nome hebraico de Paulo, então ele era um cidadão romano, mas ao mesmo tempo ele tinha descendência judaica, então ele tinha dupla cidadania. E o nome hebraico dele era Saulo, que é o mesmo nome de Saul do Antigo Testamento. O nome dele então era Saulo. E o nome grego dele, dentro lá como cidadão romano, era Paulo. Então, esses dois nomes, parece que antes de conhecer a Cristo, ele usava o nome de Saulo, e depois que ele se converteu, ele começou a usar mais o nome de Paulo, talvez até para dar essa ideia mesmo, de ruptura com a antiga vida. Mas as duas, um era nome hebraico, outro era nome grego.
Ele nasceu em Tarso, da Sicília, que era uma cidade, não era uma cidade grega, era uma cidade então do Império Romano, mas não era uma cidade importante, era como se fosse um centro universitário. Então Paulo ele foi criado num lugar muito desenvolvido intelectualmente, estudou bastante a filosofia grega, era um centro cultural e intelectual, o lugar onde Paulo nasceu. Não era um lugar insignificante, mas um centro cultural e tudo mais. Ficava próximo da costa do Mar Mediterrâneo. A formação de Paulo, ele nasceu então como um cidadão romano, ele mesmo vai falar isso, que ele tem a cidadania romana de nascimento. Ele era um judeu da dispersão, então lembra que quando você teve o tempo do cativeiro, da Babilônia, depois de 70 anos eles voltaram, mas muitos judeus não voltaram. E possivelmente Paulo era um desses descendentes de judeu que ficou espalhado lá em outros lugares. Então, Paulo era um judeu da dispersão, ele não era lá de Israel, ele nasceu lá em Tarso, que não ficava em Israel, e ele foi um israelita, então, da tribo de Benjamim, e ele era um membro zeloso do partido dos fariseus, porque o que aconteceu? Paulo, ele, embora tenha nascido lá em Tarso, e provavelmente tenha passado a sua infância lá, ele foi enviado para Jerusalém e foi educado em Jerusalém. Então, Paulo, ele veio para Jerusalém e estudou com o doutor da lei, Gamaliel, que era um mestre da lei conhecido na época, com renome e tudo mais. Então, Paulo, ele era um cidadão de outro lugar, mas ele veio para Jerusalém estudar na capital e ele se tornou um membro zeloso do partido dos fariseus. Ele se tornou um fariseu. E ele era um homem profundamente radical nas crenças farisaicas e assim por diante. Ele era um conhecedor profundo da língua grega, da cultura grega, e falava hebraico, aramaico e grego. Então, Paulo era um cara assim intelectualizado, era um cara com uma boa cultura, era um cara muito conhecedor da cultura grega, também da cultura hebraica, falava grego, hebraico, aramaico, era um homem assim que transitava bem por todo o Império Romano, por todas as ideias romanas, por causa da criação dele. A gente vê como que Deus prepara todas as coisas e no fim ele faz com que tudo converja para a glória dele. Mas Paulo teve essa formação, então. Foi perseguidor da igreja e quando Estevão foi apedrejado, o primeiro Marte, Paulo estava lá, está relatado lá em Atos 7:58, que deixaram as vestes dele aos pés de Paulo e foram apedrejar, então, Estevão. Ele recebeu a autorização oficial para liderar as perseguições. Ele pediu autorização para perseguir a igreja e recebeu essa autorização. Então, Paulo começa a perseguir a igreja e ele mesmo vai dizer lá em Atos 26:10 que sempre que um cristão ia a julgamento, ele dava voto para matar o cristão, porque ele era um cara que odiava cristãos e respirava, isso está relatado em Atos 9 também, 1 e 2, que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, queria prender todo mundo que seguisse a Cristo, e, enfim, era um homem que tinha a sua história manchada por causa do seu ódio contra os cristãos, e muito provavelmente muitas pessoas morreram por causa, e muitos cristãos foram mortos por causa de Paulo. Então, Paulo foi um perseguidor ferrenho aí da igreja de Cristo, Saulo. Até que, então, isso está relatado lá em Atos 9, Paulo um dia indo para perseguir os cristãos no caminho de Damasco, Cristo aparece para ele, o próprio Cristo ressurreto aparece em corpo para Paulo e fala: Paulo, para de me perseguir, eu sou o Cristo, eu sou de fato o Filho de Deus, eu sou aquele que veio trazer salvação. E assim Paulo foi convertido, e destaque aqui ele foi convertido. Paulo não foi atrás de Jesus, Jesus é quem foi atrás de Paulo. Paulo não quis a Cristo, foi Cristo quem quis a Paulo primeiro. É claro que depois Paulo quer a Cristo, mas Paulo só quer Cristo e só escolheu Cristo porque antes Cristo veio até ele e escolheu ele. Então, a iniciativa da salvação é inteiramente do Senhor e isso continua sendo até hoje. Nós nascemos com um coração rebelde. Se um dia eu quis saber de Jesus, é porque antes ele veio até nós e ele muda o nosso coração para que nós tenhamos sensibilidade espiritual para entender as coisas dele. Mas o próprio Cristo, então, aparece para Paulo. A história famosa onde Paulo, então, cai do cavalo e Cristo aparece para ele. As pessoas que estavam em volta de Paulo ouvem somente um barulho, só vem uma grande luz, mas Paulo ouve a voz de Cristo e vê o próprio Cristo. E esse encontro foi tão importante para Paulo que depois Paulo vai usar o encontro que ele teve com Cristo na conversão dele como base para afirmar que, de fato, ele é um apóstolo como todos os outros. Porque a ideia é o seguinte: quem eram os apóstolos? Eram pessoas que viram Cristo ressurreto. Então, um dos pré-requisitos para que você seja apóstolo é que você tenha visto com seus próprios olhos
o Cristo que ressuscitou. E Paulo vai dizer, eu vi a Cristo. Eu não vi lá, depois que ele ressuscitou e o tempo que ele ficou aqui antes de ir para o céu. Mas depois, esse mesmo Cristo apareceu em corpo para mim. E ele vai usar, então, essa experiência que ele teve, relatada em Atos 9, como a base para o seu chamado de apóstolo, porque o próprio Cristo o chamou naquele momento para ser um apóstolo, mas ser um apóstolo entre os gentios, aquele que vai levar, então, o evangelho entre os gentios. E aqui, gente, eu vou passar rapidamente por isso, mas aqui a gente tem uma cronologia, então, da carreira missionária de Paulo. Ele se converte, então, lá no ano mais ou menos 31 a 34 depois de Cristo. Ele passa um tempo em Damasco e depois na Arábia, e aí ele passa 3 anos, mais ou menos nesse período aí, e os historiadores vão dizer, os comentaristas vão dizer que esse foi um tempo onde é como que se Paulo tivesse passado por um seminário intensivo com Jesus, ele acabou de se converter, e aí ele vai pegar tudo que ele já aprendeu, tudo que ele já estudou do Antigo Testamento, e ele passa um tempo meio que no anonimato, estudando, pensando e sendo preparado pelo Senhor. Depois ele faz a sua primeira visita em Jerusalém e começa o seu ministério, então, de pregação, de auxílio, como um obreiro auxiliar em Tarso e na Sicília. Depois, então, ele é chamado por Barnabé e eles vão para a primeira viagem missionária de Paulo, que está relatada lá em Atos 13 e 14, isso lá em 47, 48 depois de Cristo. E está aqui uma fotinho da primeira viagem missionária deles, ó. Eles saem daqui, passam aqui, ó, na ilha, Pafos, e fazem todo esse caminho aqui, depois eles voltam passando pelas igrejas que eles passaram, e então ele volta. Essa daqui é a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele vai com Barnabé. Depois disso, você tem o concílio apostólico de Atos 15, então Paulo volta falando, ó, um monte de gentil se converteu, tem gente falando que eles têm que se circuncidar, eu acho que eles não têm que se circuncidar, e os líderes, os apóstolos se reúnem, fazem um concílio, a primeira discussão teológica da igreja, e eles resolvem então que não precisa se circuncidar, creu em Cristo, é salvo, e não quem não é judeu de nascença e não é circuncidado não precisa se circuncidar para virar cristão, que era um costume judaico, né? Creu em Cristo, é Jesus e mais nada, Cristo basta. Então isso é a decisão então do Concílio Apostólico, e essa decisão foi muito importante para que Paulo pudesse continuar as suas viagens missionárias. Depois disso, você tem a segunda viagem missionária de Paulo, lá no ano 49 a 51, mais ou menos, depois de Cristo. E aí aqui, ó, já é uma segunda viagem missionária bem mais longa. Ele passa por aqui, ó, e já vai lá entrando lá para Filipos, Bereia, Atenas, Corinto. Depois ele volta, passa em Éfeso, e então ele volta lá para Jerusalém. Então essa daqui é a segunda viagem de Paulo, e o mapa aí da segunda viagem. Gente, eu sei que eu estou passando por isso daqui rápido, depois eu vou mandar esses slides para vocês podem ver isso daqui com mais calma. Depois você tem a terceira viagem missionária de Paulo, onde de 52 a 57 é uma viagem, essa daqui é uma viagem um pouco mais longa, onde ele passa por muitos outros lugares. Então a gente tem uma viagem aqui bastante longa. Depois disso, depois da terceira viagem, a gente tem a prisão de Paulo na região lá da Cesareia, depois ele vai para Jerusalém, e aí você tem aí 2 anos de prisão, e depois você tem a viagem de Paulo a Roma, porque então ele, como cidadão romano, ele está lá preso e ele apela a Roma. Ele fala, ó, vocês estão me julgando, vocês estão me jogando para lá e para cá, e Paulo tinha o propósito de ir para Roma. Eu, como cidadão romano, eu quero ser julgado lá em Roma, e ele apela a César, então ele é enviado, e ele faz a viagem dele a Roma. Então, ó, ele estava lá em Jerusalém, e então ele fez essa viagem, foi para lá em Roma, ó, onde o evangelho, Atos 28 termina aqui, ó, com Paulo lá em Roma, e aí já na viagem, na prisão de Paulo, então, em Roma, e isso lá no ano 60, 70, 62, onde Paulo ficou 2 anos, então, numa prisão domiciliar. Depois Paulo sai dessa prisão domiciliar e ele tem o seu ministério no Oriente, do ano 62 a 64, é uma outra viagem missionária que ele faz, e aí no ano 65, 66 mais ou menos, tem a segunda prisão de Paulo em Roma, agora o Império estava sob os cuidados e sob a direção de Nero, então Nero prende Paulo, e então é nessa época que Paulo é decapitado como um inimigo do Império Romano, a mando do imperador, e essa é a cronologia, então, da vida de Paulo, desde a sua conversão até o final aí da sua vida. E, gente, para fechar, algumas aplicações que a gente pode fazer da história de Atos aí e de todos esses relatos que a gente tem. Primeira aplicação é que a história da igreja não acabou, continua por meio de nós. É muito interessante isso, que se você pegar o último, eu vou ler aqui para vocês, os 2 últimos versículos de Atos terminam da seguinte forma. Atos termina da seguinte forma.
Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Ele ficou preso em prisão domiciliar. Então, por 2 anos ele ficou lá nessa casa. Continua. Pregando, e o que ele fazia? Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui acaba o livro de Atos. Eu não sei se você já parou a pensar nisso, mas o livro de Atos acaba, parece que não acabando. Não tem uma conclusão, não tem nada. Lucas está contando a história, então Paulo chega em Roma, Paulo prega em Roma, Paulo fica preso em Roma, ele ficou 2 anos preso lá em prisão domiciliar, e enquanto isso ele pregava o reino, com bastante intrepidez, sem impedimento, ele ensinava sobre Jesus Cristo, e acabou o livro. Acaba assim do nada. E muitos comentaristas, e muitos teólogos vão dizer o seguinte, o fato de acabar do nada nos traz uma informação. É que a história da igreja não acabou, na verdade. Atos não fecha, não termina com uma conclusão o livro, porque a história da igreja não acabou, ela continua. A história do evangelho se expandindo não acabou. Continua, o evangelho continua se desenvolvendo. O objetivo de Atos é narrar os primeiros 30 anos de uma história que está acontecendo até hoje. A história de como a igreja de Cristo continua empoderada por Cristo Jesus e pelo Espírito de Deus, ensinando, pregando e espalhando as boas novas do evangelho de Cristo Jesus. Uma coisa que a gente aprende com o livro de Atos é que Deus faz coisas incríveis por meio de pessoas comuns, capacitadas pelo Espírito Santo. Alguma vez na vida, quando você ouve as pessoas falando assim, a gente precisa levar Jesus, a gente precisa pregar o evangelho, você olha e fala, mas eu não sei, eu não tenho informação, eu não sou uma pessoa boa com as palavras, eu não sei fazer isso, eu não tenho capacitação para isso. Bem-vindo ao clube, ninguém tem. Mas sabe qual é a nossa confiança e a nossa segurança para fazer a obra que Deus nos confiou? O Espírito de Cristo foi derramado sobre nós. E é por isso que, empoderados por Ele, nós podemos ousadamente se levantar para levar o Evangelho às pessoas à nossa volta. É interessante isso, mas Deus pegou um grupo de pescadores, um ex-assassino religioso fanático, escravos, porque a igreja primitiva era formada na sua maioria por escravos, e pessoas comuns. Ele pegou todo esse povo e virou o mundo de cabeça para baixo. Quero ler esse texto de Atos também. Gente, olha esse texto, que coisa interessante. Quando Paulo chega na Tessalônica, e ele chega para pregar na Tessalônica, o texto vai dizer lá no versículo 6 e 7, que começaram a perseguir e começaram a armar contra eles, e assim, as pessoas que estavam armando contra Paulo diziam o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha que interessante. Olha como que aqueles que estavam recebendo Paulo, e eles não estavam gostando de Paulo chegando lá, olha o pensamento deles. Esses caras que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também para pregar agora. Porque a fama de que, olha, tem um pessoalzinho aí que está andando de cidade em cidade, levando um Jesus que está mudando vidas. Isso daí estava espalhado por todo o império. Homens comuns, um ex-assassino religioso fanático, escravos. Esses homens viraram o mundo e o Império Romano de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles eram bons e inteligentes? Não. Porque ousadamente, e aí esse é o ponto, eles confiavam que o Espírito de Deus era sobre eles. Então eles podiam ir com ousadia. Porque Deus ia colocar as palavras na boca deles. E ia usá-los de maneira poderosa segundo a vontade dele. Então, Atos é a história de como Deus pega pessoas comuns, como eu e você. Você acha que você não é muito instruído? Os apóstolos também não eram. Um grupo de pescadores, eles não tinham formação, eles não eram homens letrados. Você acha que você já fez muita coisa errada? Paulo é um ex-assassino, religioso, fanático. Deus muda as pessoas. E o mais interessante é que Deus muda, Deus perdoa, Deus renova, e aí ele usa essas pessoas para fazer a mesma coisa em outras vidas. Essa é a história de todos aqueles que se encontram com Cristo. É a história linda da igreja. Paulo era um homem que foi transformado e virou instrumento para transformar. E essa tem que ser a nossa história. Essa é a história da igreja de Cristo. Pecadores alcançados por Jesus, que agora se tornam instrumentos para levar essa mesma graça e alcançar outras pessoas. O projeto de Deus é fazer o mesmo por meio de nós. Da mesma forma que ele usou Paulo, da mesma forma que ele usou Pedro, da mesma forma que ele usou tantas outras pessoas que a gente nem sabe o nome. Deus quer nos usar para que a história de Atos continue por meio de nós. Lembre-se, Atos conta a história de como Jesus continua a fazer e ensinar. E Jesus continua hoje a fazer e ensinar por meio das nossas vidas, onde nós estivermos, onde nós chegamos, gente. O reino de Cristo chega junto. E nós precisamos, com ousadia e com muito amor, compartilhar da graça de Cristo que transforma vidas. Um panorama do Novo Testamento, panorama histórico. Você tem a vida de Cristo,
Depois você tem a expansão do evangelho, a gente viu isso hoje. Semana que vem a gente vê mais das epístolas aí, e assim, essa daqui é o panorama do Novo Testamento, a história do Novo Testamento termina lá com o apóstolo João, no ano 95. E agora, então, nós iremos para o nosso momento de perguntas e respostas.